Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem sabe o número da nossa lição? Lição de número 6. Aí nós voltamos para 10 de agosto de novo, né? Qual o tema da nossa lição de hoje? Mais uma vez, uma igreja não conivente com a mentira. Texto áureo eu vou ler, está em Atos 5:3. A igreja leia texto áureo, Atos 5:3, melhor. 1, 2, 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e nele desse parte do preço da herdade? Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Atos capítulo 5, quem não tem a revista, abra. Atos capítulo 5, você que está pela internet pode abrir conosco. Por favor, vamos ler de 1 a 11. É a nossa leitura bíblica em classe. Se você ainda não tiver revista, tem revista aí? Finish. Don't have. Shirt, como que é a revista? Please, my teacher. Revista. No. Magazine. O que é? Fala alto aí. Magazine não? Ah, é outro tipo de revista, magazine. Como é que fala revista? Cadê o Eduardo? Magazine aí? Mas é outro tipo de... Esse aqui? É outro tipo, mas depois nós vamos estudar etimologia. Deus abençoe. Vamos ler? Atos 5, de 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram
estas coisas. Palavra de Deus. Senhor, temos a lição, estamos para aprender. Que a unção do Senhor seja sobre todos nós e que o Senhor nos ensine muito nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda e assim que ora também, diga amém. Tomem assento. Marlene Barroso, bem-vinda. Irmã Maria Conceição, uma Conceição, bem-vinda também. Deus abençoe. Meus irmãos, uma observação aqui. Se acontecesse o que nós acabamos de ler aqui, chegasse o casal José e Maria, e eu os atendesse em particular, e um morresse, e depois o outro morresse. O que vocês iam pensar de mim? Aqui ninguém questiona Pedro. E eu tenho essa reflexão porque algum tempo atrás, alguns 20 e poucos anos atrás, Deus me usou num evento dizendo, tem um presbítero aqui, que se ele não consertar a vida dele hoje, Jesus vai tirar a vida dele. Um negócio assim. E aí, o presbítero não consertou e na outra semana ele morreu. Aí eu estava pregando em Niquelândia e me ligaram, pastor, eu era presbítero. Presbítero tal, estão dizendo aqui que o senhor matou o irmão. Rapaz, mas eu nem aí estou. Não, estão dizendo que o senhor matou o irmão. Porque ele morreu, eles ouviram a profecia e tal. As pessoas hoje, elas tendem a julgar as pessoas ao invés de julgar o que Deus fala. Ao invés de julgar o que é certo, o que é correto. As pessoas tendem a julgar o sistema, a maneira das pessoas, ao invés de julgar se Deus está usando aquela pessoa. Se é Deus que está fazendo. Aqui ninguém julga Pedro. Porque Pedro estava na sua posição de líder da igreja, na sua posição de um dos líderes, né, que eram 3 cabeças, Pedro, Tiago e João. E o líder principal era Tiago. E aí, eles não questionam, pelo contrário, vem um temor no coração. Hoje, o diabo tem feito pessoas brigarem com quem ministrou, mas não receber a palavra que Deus usou quem ministrou. Uma reflexão para a gente nesta manhã. Outra coisa importantíssima, irmãos, se nós, a geração de hoje, julgarmos o que aconteceu com os olhos de hoje, nós vamos falar que isso aqui é exagero. Que a igreja é tóxica, que não pode ter um errozinho que já está morrendo. Só que isso aqui não é errozinho. Isso aqui é uma ofensa direta a Deus, de uma altura que você nem talvez imagine. Mentira para Deus é algo gravíssimo. Põe aí, por favor, Apocalipse 21:8. Abra lá, Apocalipse 21:8, só para a gente ter uma noção do tamanho desta lição. Mas quanto aos quê? Olha a relação: covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras. Essa relação aí é pequena? É de coisas pequenas? Ou de coisas gravíssimas? E o que vem depois? E todos os mentirosos. No mesmo nível. 22:15 de Apocalipse, uma página à frente aí. 22:15. Mas ficarão de fora os cães, feiticeiros, fornicadores, homicidas, idólatras,
Qualquer aqui está envolvido o pastor? Tá. E qualquer que ama e comete mentira. Mesmo nível. Outra coisa para nós entendermos, para estudar a lição. Mentira não é uma enfermidade ou uma doença, como muitos dizem. Mentira é uma obra da carne. Deus não condena a doença. Deus não condena a enfermidade. Deus não condena doentes ou enfermos. Deus condena mentirosos. Por quê? Porque mentira é uma obra da carne. Boa essa observação. No meu plano de aula, como revista de professor, tem algo que eu notei, que eu destaquei aqui para ler. Na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. Na vida cristã, preste atenção, traga a mente para cá. Na vida cristã, ou seja, se você está fora dessa vida, o mundo é dos espertos mesmo. O mundo é. Agora, o céu é dos honestos, dos fiéis a Deus. Então, na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. Se eu ando com Deus, verdade é verdade. Segundo aos Coríntios 13:8 diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E aí continua, a história de uma Ananias e Safiras dentro da comunidade de Jerusalém revela a seriedade do compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. Movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízo imediato. Esta lição nos ensina que a mentira não apenas compromete nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. A justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e sinceridade na caminhada cristã. Ser de Deus é diferente do que ter um título de evangélico. Ser de Deus é andar com Ele, nele e para Ele. Diga, ser de Deus é andar com Ele, nele e para Ele. Esse casal, eles aparecem assim de uma coisa bem despretensiosa. Ó, vendemos também. Ó, está aqui tudo. Aquilo indignou a Pedro, que estava cheio do Espírito, e Deus resolveu revelar a ele a verdade. Ele está mentindo para mim, que sou o pastor dele. Líder dele, espiritual. Irmãos, independente do pastor, ainda que ele seja mentiroso, que o pastor seja desviado. A pessoa que tem coragem de mentir para um pastor, imagina para as pessoas. Imagina para os outros. Porque a gente tinha que ter um certo respeito, um temor por autoridades espirituais. Por quê? Porque nós somos espirituais. Então eles aparecem mentindo. Pedro olhou aquilo. Uai, Ananias, quanto foi mesmo? 1 milhão, um exemplo. Não foi 2 não, não foi 1. Você está achando que você está mentindo para quem? Você não acordou que aqui as coisas são Deus e lideranças espirituais? Por que você deixou o Satanás pôr isso no seu coração? Ou seja, o diabo sempre vai querer colocar coisas, mas a questão é por que nós deixamos. O diabo sempre vai lançar seta.
vai fazer propostas, vai propor saídas majestosas, magistrais. A questão é por que aceitamos sabendo que isso é errado. Se nós aceitarmos, mesmo não sabendo que é errado, e for errado, já tem a consequência do erro. Ou não. Ou quem matou pensando que não tem problema e que vai para o céu a si mesmo. Então ele vai porque ele não sabia. Essa mentalidade das narrativas das trevas, né? Não, eu na minha concepção eu sou um gato. Não, na minha concepção eu sou um cachorro. Agora eu sou um cachorro, sai latindo por aí. Não é assim. Deus julga a realidade. Deus julga o que é de verdade. E esse casal não percebeu que eles estavam, na verdade, a serviço do próprio diabo. Porque o pai da mentira é quem? Então eles estavam a serviço do próprio diabo fazendo toda aquela cena. Porque ia contaminar a igreja do Senhor. Por que que acontece morte? Porque Deus não quer que a igreja se contamine. Principalmente nessa altura. Porque a igreja estava em plena ascensão, ganhando até os confins da terra. Igreja é coisa séria. Nesta lição aprendemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. E como crentes não podemos usar do engano, porque Deus sonda os corações. Cabe a nós nos afastarmos do pecado e nos encher do temor do Senhor. O diabo, primeiro tópico. 1, 2, 3. Põe aí João 8,44. É da natureza do diabo, é da essência do diabo a mentira. Assim como é da essência de Deus a verdade. Jesus disse, eu sou o e a. A Bíblia Sagrada revela que o Deus Pai é o Deus da verdade, que Jesus é a verdade, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que a palavra dele é a verdade e que nós devemos ser crente de verdade. Satanás foi quem trabalhou o coração de Ananias e Safira. Olha o que João 8,44 Jesus fala aos judeus que estão ali questionando. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é um mentiroso desde o início. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê, mano? Porque não há verdade nele. Porque é mentiroso e pai da mentira. Tem muita gente zelando da filha do diabo. Porque se ele é pai da mentira e tem a mentira naquela pessoa, aquela pessoa está cuidando da filha do diabo, que é a mentira. Por causa da mentira, uma nação inteira pode ser destruída. Por causa da mentira, uma família inteira pode ser destruída. Por causa da mentira, uma vida inteira pode ser destruída. A mentira é tudo que não deve estar na boca, na cabeça, no coração de um verdadeiro cristão. Nós temos que aprender a pagar o preço da verdade. A igreja do Senhor é odiada no mundo porque ela é a igreja da verdade. Ela fala a verdade, procura com sabedoria a falar a verdade, mas sempre a verdade, nada além da verdade. Isso é ser igreja. Sabe o que é desastroso para este tempo, meus irmãos? É que a maioria das pessoas que frequentam as igrejas são de mentirosos.
Uma coisa é o Gerson me prometer algo e ele esquecer disso. Outra coisa é ele fazer isso sabendo que deveria cumprir e não cumprir. Essa questão de ser conivente, ou seja, cúmplice daquilo que está acontecendo. O que é conivência? É saber que uma pessoa está fazendo algo de errado, você tem como obstruir isso, mas você não faz e deixa acontecer. Você está concordando com as obras infrutuosas das trevas, que Efésios 5 combate também. Então, o diabo, sabedor de que, se houver mentira em algum de nós, não haverá a verdade, porque mentira e verdade não concordam, não andam juntos. Então ele é o pai da mentira e ele vem com a mentira. Quem pecou primeiro na Bíblia Sagrada? O diabo. E quem que pecou depois do diabo primeiro? Eva. E por que ela pecou? Porque o diabo chegou com uma mentira e a Eva deixou a verdade que Deus tinha dito a ela de lado, 2,17, e aí abraçou a mentira de Satanás. Para Eva, naquele momento, a verdade é que o fruto seria bom, que ela seria como Deus e que não haveria nada de errado e, pelo contrário, teria um conhecimento todo especial como de Deus. Então a verdade de Deus passou a ser mentira naquele exato momento. E ela abraçou a mentira como uma verdade para ela. Por isso ela tomou do fruto. Ela acreditou na mentira. A mentira do diabo, lançada nos ouvidos da Eva, amaldiçoou um mundo inteiro. Gerações e gerações e gerações que vieram tendo nascido com o pecado dela, Eva. E porque ela pecou? Porque acreditou numa mentira. E isso é o que mais roda no meio de nós, queimando reputação de pessoas, falando mal de pessoas, mentindo a respeito de pessoas. E aí Satanás está conseguindo o seu trunfo de sempre. Bem-aventurado aquele que é um filho da verdade. Satanás induziu Eva a mentir, a pecar. E Satanás vem em todas as gerações fazendo coisas semelhantes. E agora ele vem ao coração de Ananias e convence ele de mentir. O Pedro faz uma pergunta: rapaz, para que isso? Quem te pediu isso? Alguém te pediu para você vender e dar? Que eu vi as pessoas fazendo também, então pensei que se eu fizesse eu também ia aparecer junto com eles. Essa é a questão. Por que nós entendemos isso por inferência? Porque ele não precisava de mentir. Ele não precisava de fazer nada disso. E ele vem com mentira. Irmãos, eu tive um patrão que ele mentia de manhã, de tarde, de noite e dormia mentindo. Eu era o financeiro. Ele chegava para mim e falava, me chamava de Zaca. Ô Zaca, faz uma nota aí, fulano e tal. Aí, faz meia nota, hein? Meia nota. Eu era do mundão. Falei, Daniel, eu falei, eu não. Corta aí. Eu falei para ele, assim, não, isso aqui, essa mercadoria aqui, dessa forma aqui, não vai pagar imposto, não precisa fazer meia nota. Eu quero que faz assim mesmo. A pessoa é tão... Meu Deus do céu.
Tem gente que mente de tal maneira que ela agora não sabe o que era verdade e o que era mentira. Em toda aquela história. Se você ouvir uma pessoa fazendo um relato de algo, se ela está falando a verdade, você pode perguntar daqui 10 anos, o que ela lembrar, ela vai falar igualzinho. Porque verdade não muda. Tem versões diferentes, né? A Bíblia fala de 2 cegos em Jericó e depois outro trecho fala de que eram um cego só. Aí é diferente. Aí é alguém contando sobre os 2 que ele viu e o outro destacando somente um que foi o destaque do texto. É diferente. Nós temos que discernir isso. E tem vezes que alguém está contando, por exemplo, um testemunho, né, na internet. Você está ouvindo um testemunho de fulano, mas eu ouvi diferente, não sei o quê. Procure ouvir um lugar onde ele está contando o testemunho inteiro. Porque aí tem uma cronologia, uma ordem. E por que eu estou falando esses exemplos? Porque tem gente que pega que pessoas mentiram e por isso eu posso mentir. E muitas coisas que nós julgamos não foram mentiras, foram versões diferentes dos fatos que aconteceram. Estão entendendo isso? A questão aqui é Satanás ter conseguido esse coração. Por que Satanás conseguiu convencer Ananias assim? Aparentemente com facilidade até. Porque já fazia parte do caráter dele. Porque já estava corroborando com algo que ele já teria decidido. Eu quero me aparecer. Então, essa grande questão, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? São perguntas que nós podemos fazer para muitas coisas. Por que Satanás encheu seu coração de mágoa? Por que Satanás encheu seu coração de essa revolta toda e você destila essas palavras que não deveria um cristão destilar da sua boca? Por que você está sem esperança? Por que Satanás colocou essa desesperança no seu coração? Queridos, tudo tem uma resposta básica. Porque eu abri o coração para isso. E porque dentro do meu coração está isso, isso e isso. Porque as coisas se atraem. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se atraem. Um pecado chama outro pecado. Uma maldição chama outra maldição. Nós somos lavados no sangue de Jesus. 2 Tessalonicenses, abram as Bíblias, por favor. Capítulo 2. 2 aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Vamos ler de 9 a seguir. Glória a Deus. 9 a seguir. Olha o que diz. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, falando do iníquo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por que tinha mentira? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, o que nós queremos observar em tudo isso? É que a pessoa que ama a mentira também abraçará e viverá nela. E será levada ao pai da mentira. A pessoa que vai se entregando à mentira, Deus entrega. Romanos 1, 19 a seguir, até 3, 20, você vai ver essas pessoas que desprezam o conhecimento de Deus. E o texto vai dizer que eles desprezaram a verdade e abraçaram a mentira, pelo que Deus os entregou aos sentimentos perversos.
Então, mentira é uma entrega da pessoa ao próprio diabo, porque é a essência dele. Um dos trunfos do diabo é colocar algo dele dentro de nós. Porque se ele conseguir fazer isso, esse algo vai multiplicar. Tem algo dele ali. Então, cuidado, guarda o teu coração sobre tudo que se deve guardar. O diabo, em tudo isso, sempre foi um mentiroso e sempre será o mentiroso e o pai dessas mentiras. Corra do diabo, fuja do diabo, expulsa o diabo, resista ao diabo. A mentira, além de ser da natureza do diabo, a mentira, ela também pode ser estudada como um ardil maligno. Satanás não obrigou, ele convenceu. Escutou? Satanás não obrigou a pessoa a mentir. Ó, quero que você pegue aqui, vai mentir agora. Aquela delação premiada. Não. Ele convenceu a pessoa. É aquele negócio, lembra? Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O diabo não tira a coroa de ninguém, mas ele te induz a tirar a própria coroa. É o trabalhar dele, são os convencimentos na mente. Tira a sua vida. Olha, eles vão sentir sua falta. Olha, você vai ser livre desse seu problema. Olha, você nunca mais terá dor. Olha, tira a sua vida, porque se a pessoa for deixando, daqui um pouco, está tirando pensando que é herói. E indo diretamente para o inferno. Um lugar pior, de uma dor, que não dá para comparar ainda, que a pessoa tem a maior dor aqui. A maior dor aqui, não dá para comparar com a dor do inferno. Onde o fogo não apaga e há ranger de dentes, de dores. Você já queimou uma mãozinha, um pezinho? Imagina a eternidade queimando o corpo inteiro e sentindo. Então, pastor, Deus é mau. Deus é tão bom que mandou Jesus, e a gente converter, Ele nos arranca de lá e nos leva para o céu. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, o diabo planta a semente do engano no coração da pessoa. Ele convence a pessoa. Ele tem convencido pessoas, irmãos, a coisas absurdas que as pessoas entendem que não são absurdas. Não é isso tudo, não. É possível, irmãos, que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Olha aqui, o Barnabé doou toda a propriedade dele, filho da consolação. Aí eu também quero esse elogio. Eu também quero essa posição aí do destaque. E quem disse que Deus nos chamou para ficar em destaque? Quem está vindo aqui no encontro dos escolhidos, eu tenho um chamado, está aprendendo sobre essa questão. Ministério, chamado, não é status, nem fama. Não tem nada a ver com isso. Com essas coisas que acontecem hoje, dos famosos, dando entrevistas, dando autógrafo. Irmão, se Deus não usar ninguém, ninguém é usado. Quem tinha que dar autógrafo era Jesus. Porque é Ele que usa. E o dia que Ele decide não usar, não usa. E acabou. E glória a Deus por isso. Aí vem uns camaradas. Tem certas coisas que é desagradável ouvir. Ah, não sei o quê, porque se eu... Essa é a posição do Senhor, porque se... Não, mas se eu for, irmão, nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo.
Nós estamos na obra, nós estamos em Deus. Aqui é o lugar da dor mesmo. Bem-vindo ao lugar da dor. Por quê? Porque a gente realmente vai ser odiado. E não é fama. Ainda que a fama venha, a pessoa que de fato é de Deus, está lá num quarto chorando. Tem um mensageiro de Satanás para esbofetear, um espinho na carne, que Deus não tira. Tem suas angústias, mas é isso que faz a pessoa forte. Enquanto alguém está dependendo de Deus, e indo para os quartos e orando, está dizendo, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, Senhor tem misericórdia de mim. Agora começa a sentir-se Deus para você ver, é diferente. E tudo isso Satanás trabalha nos corações. Foi pecado doar o tanto que eles doaram para a obra de Deus? Não. A igreja precisava? Sim. A questão não é isso, a questão é que foi a maneira que eles fizeram. Deus, ele julga a maneira. Você vê aqui na escola, por quê? Só para cumprir uma escala e assinar embaixo, ou você veio para aprender essa palavra e as palavras que Deus tem? Porque Deus julga é o coração. Deus julga os nossos pensamentos. Antes que eles venham, Deus já sabe, Deus já conhece. Qual que é a sua dedicação? Qual é a sua prioridade? Isso está revelando você e onde você está. Uma coisa então que a gente tem que aprender dentro desse tópico, o diabo, o pai da mentira, é que nós não devemos superestimar o inimigo, mas também não devemos subestimar. Ou seja, dar um valor além do que é o do diabo ou diminuir o valor do que é o diabo. A gente tem que encarar o diabo sendo como ele é, o diabo. Só que Jesus está acima dele incomparavelmente. Jesus não tem concorrente. Jesus, o que ele decidir fazer, está feito. Ele detém todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Todo o poder concentra em Deus, exousia. Todo o poder existente, de divindade, de seres humanos, de coisas, de potestades, de tudo que existe, o domínio dos reinos, tudo está em Cristo. Tudo está nele. Aleluia. Se eu estiver nele, o diabo não me toca. A não ser que ele permita e se permitir para me dar crescimento. E se ele permitir, o diabo vai saber que tem limites. Por isso que o diabo fica pedindo, posso tocar na alma de Jó? Não, pode tocar no corpo, na alma não, para a vida dele. Porque Deus põe limites, Deus está no comando. E o diabo pede porque o diabo sabe que não pode passar os limites que Deus lhe deu. E o diabo é um servo de Deus, viu, irmãos? Como assim? Vai ser salvo? Não. Ele está a serviço de Deus. Tudo no mundo está a serviço de Deus. O inferno está a serviço de Deus. Como assim, pastor? É por causa do inferno, irmãos, que nós temos temor no coração muitas vezes. É por saber da condenação que nós temos mais amor àquele que veio nos salvar. Tem muita coisa que a gente precisa equilibrar. Agora o diabo já está condenado com seus demônios e acabou. Mas nós em Cristo somos salvos, somos libertos. Não superestime, nem subestime, nem inferioriza o diabo. Ele tem seus ardis. Ele tem suas maneiras camufladas de agir, porque por isso que uma das referências de tipos de diabo é a serpente. Que ela vem com astúcia, entra em lugar que as pessoas não veem, ela tem um poder de sedução. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, tenhamos cautela com as palavras que saem da nossa boca, porque a nossa boca fala do que está cheio o coração. E escute, entenda o que é mentira. Exagero é mentira.
Se você disser que aqui na igreja tem 600 membros, é mentira, não tem. É exagero, mentira. Se você sabe que foram 70, se falar 80, você está mentindo. Não está exagerando, você está mentindo. A mentira, queridos, é tudo que fugiu da verdade. Então, você tem aqui uma maçã artificial. Aí você fala, esta maçã é verdadeira. É mentira. Olha, eu tenho 22 anos e tem 25. É mentira. Olha, eu não fui porque deu um problema na minha bicicleta e não deu problema. É mentira. Não, pastor, eu estava inventando uma história. Mentira. A gente tem que ter verdade na nossa boca. Nós temos que ter um crédito diante dos céus de que da nossa boca só sai verdades. Olha, meus irmãos, Abraão chegou mentindo no Egito. Aí se Abraão mentiu, eu também posso mentir. Você pode mentir, ué, não é problema não. Você só não pode ir para o céu como mentiroso, porque no céu não entra. Então Abraão, o que essa Sara é sua? É minha irmã. Sara era irmã de Abraão? Era o quê? Meia irmã. Sara era meia irmã de Abraão. E Abraão disse, ela é minha irmã. E por que ele disse, é minha irmã? Porque Deus está julgando o quê? O coração, a boca, a verdade. Ele estava mentindo para que o faraó não matasse ele. E não tomasse Sara Não, que não matasse ele só, porque depois ele vai tomar Sara. Aí Deus tem que dar lá um sonho para o Abimeleque mesmo. Tem que dar um sonho para ele, contando a verdade. Porque o servo dele falou mentira. Abraão falou que era irmã lá, né? Não, viu? É a esposa dele. Meu Deus do céu. Abraão até aqui está errado, ele está descendo para o Egito. Ele levantou altares para Deus e Deus não respondeu. Entre Betel e Aí, Betel, casa de Deus, Aí, montão de ruínas. E ele pega e vai descer para o Egito, porque Deus não precisa de falar quando está claro. Betel, casa de Deus. Para que você está querendo resposta? Aí, pega e toma uma decisão precipitada e já chega mentindo no Egito. Do Egito, ele vai trazer Agar, uma escrava, que vai ser a causa das misérias das guerras lá, até hoje. Por causa do desviar. Olha o que o diabo constrói. Poxa, se Deus está comigo, Sara é minha esposa. O que ia acontecer? Se o camarada quisesse algo mal, Deus ia aparecer no sonho e falar, não toca nele não, que ele é meu servo. A gente pensa que mentir nos protege, na verdade nos escancara para as coisas ruins. Mentir não guarda ninguém, verdade guarda. Você pode até pagar um preço alto pela verdade que falou, mas lá no final ela prevalece. E ela te honra. A verdade te honra. Amém? Então, cuidado com o diabo. Não superestime, não dê um valor acima, mas também não diminua, porque nós não devemos ignorar os seus ardis, as suas ciladas. Ele é aquele que ainda entra no jardim com palavras em seu favor, entre aspas. É certo que não morrerás. Aí o Pedro vem, não precisa subir para a cruz, Jesus. Esse amor aí Deus não quer. Deus quer primeiro o amor de reconhecer a verdade, ouvir a verdade, se render à verdade. Jesus já tinha dito, eu vou para a cruz. Eu vim para ir para a cruz. Aí, se o senhor não for, se eu não for, você vai para o inferno. Eu vim para salvar.
Entende ou não? Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Por exemplo, pais que ficam falando mal dos pastores para os filhos. Queima a reputação dos pastores diante dos filhos. Por que esses filhos hão de obedecer esse pastor e essa pastora, se o pai e a mãe, que é a referência máxima desse filho, que não é convertido, falou que eles não são tanta coisa? Pessoas que se reúnem fazendo farra e churrasco para falar mal do pastor e do sistema da igreja. Isso não é engano? Isso não é mentira? Isso não é mau caratismo? Chama o pastor para o churrasco e conversa junto com ele. A mentira tem que ser banida do meio de nós. Deus é o Deus da verdade e os mentirosos estão condenados ao inferno. O cristão, então, e a mentira. O que é o primeiro subtópico aí do tópico 2? Mentira é uma escolha, meu Deus do céu. Isso aqui é tão evidente, tão claro, que a condenação é porque a pessoa escolheu a mentira. É uma obra da carne. Está diante de nós. A geração de hoje precisa aprender que tem muita coisa, sim, que nós conseguimos fazer sem até a ajuda do Espírito Santo. Tem pessoas que são ateus, não creem em Deus e são mais honestos que muitos cristãos. Sim ou não? Porque é uma questão de... eu não consigo ou não quer? Porque tem muitas formas de persuadir pessoas, não é? Olha, você não consegue ficar sem mentir, então se essa semana toda você não mentir, eu vou te dar R$1 milhão. Você não vai mentir. Sim ou não? Não vai mentir, porque R$1 milhão. Então R$1 milhão é uma proposta boa para você parar de mentir. Agora eu tenho uma proposta mais excelente. Pare de mentir e você terá a vida eterna. A salvação em Cristo Jesus. Se você não valorizar a eternidade, você não vai sair da mentira. Se você não colocar a eternidade da altura que ela é com Jesus Cristo, você não vai parar de mentir. Não vai. O problema é o quanto vale a eternidade para nós. Porque se a eternidade vale tudo para nós, acima de qualquer coisa, porque nós vamos estar com ela em Cristo, que é a razão de tudo. Se essa eternidade tiver o valor que ela tem em nossos corações, eu vou querer estar na casa de Deus todo dia. Ou não? Ou não foi isso que veio para o nosso coração quando Jesus nos converteu? Quero culto todo dia. Quero ler a Bíblia todo dia. Sim ou não, por favor? E por que agora a igreja que tem tantas atividades é tóxica? Essa palavra tóxica aí é para gente fraco. Porque nós precisamos de pessoas que sejam fortes para nos levar em caminhos verdadeiros. Preste atenção, cuidado com as ondas desse tempo. Mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5, de 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. O Ananias escolheu esse caminho, como Judas escolheu dele. A questão é que foram salvos ou não? Você decide, tem gente dizendo que foi salvo, só que eles morreram mentindo. E aí?
Você lembra de Apocalipse 21:7, 22:15 que lemos? Então, meus irmãos, tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Irmãos, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Alguém vai julgar a minha moral quando eu tiver a oportunidade de roubar e não roubar. Aí vai ler a minha moral. Se eu for obrigado a nunca roubar, ninguém vai conhecer a minha moral. A moral, ela é conhecida com a liberdade. A moral é conhecida quando você vai para uma outra nação, num ambiente de promiscuidade, o que for, e você decide ser quem você é naquele lugar. A moral é uma decisão diante das mensagens de WhatsApp, diante da internet, diante das redes sociais. Você se revela nessas coisas, porque você ali é livre. Você é livre para fazer comentários. Já viu aqueles comentários desagradáveis? É porque não sei o quê, e aí xingamento, e não sei o quê, em postagens cristãs. Você é livre, e sendo livre, você se revela na liberdade. E eu conheço a sua moral. Se você é uma pessoa que tem moral, ou é uma pessoa amoral, ou é uma pessoa imoral. A moral é aquele que não tem conhecimento das coisas para poder ser julgado. Então, meus irmãos, o Ananias e a Safira se revelaram diante da possibilidade de fazer algo, sendo certo ou errado. Você está gostando da lição? Então, meus irmãos, mentir é uma escolha. Ora, para fazer responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, ou feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Eu sou livre para fazer ou não fazer. Eu sou livre para aceitar ou não aceitar. E a pessoa que tem caráter, se alguém faz uma proposta que aparentemente diz que estão querendo comprar a sua decisão, ele queima estupim, vira as costas e ainda pede que se respeite essa pessoa. Rapaz, você quer me comprar? É aquela pessoa que disse, olha, se eu te dou 150 mil para você fazer uma mentira, mas a mentira não vai ferir ninguém, não vai fazer mal para ninguém, não vai ofender ninguém. Mas eu preciso que você minta e 150 mil, sem prejuízo. Você pegaria? Ele não vai ferir ninguém, não? Não. Não vai ofender? Não. Não vai? Não. Eu pegaria. Aí ele disse, e se eu te der R$5 para fazer a mesma coisa? Disse, rapaz, você me respeita, você vai me dar R$5 e tal. Você não me conhece? Ele disse, você conhecer, não conhecia não, mas o seu preço eu já descobri. Porque tem gente que não se vende por 5, mas se for 5 milhões... Ou seja, eu tenho facilidade de sujar o meu nome, mas quero sujar com um valor maior. Mentira é mentira, verdade é verdade. Certo é certo, errado é errado. Isso tanto faz para pastor, para pastora, para obreiro, para obreira, como para membro, para pessoas que querem herdar o céu. A proposta está aberta. Somos de Deus ou não? Somos livres para dar respostas nas nossas atitudes. Subtópico 2, atraídos pela mentira. Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado, sofreram implicações de suas decisões. É aquela palavra de domingo, decisões e escolhas. Escolhas e decisões, onde elas te levarão?
Porque aparentemente, quando alguém mente, resolveu o problema. Sim ou não? Ai, graças a Deus, deu uma desculpa lá e ficou tudo resolvido. Você resolveu na terra, mas você se complicou no céu. Tem muita gente pensando muita coisa nesta hora, e esta palavra é para isso mesmo, para nos libertar da mentira e nos fazer homens e mulheres da verdade. Ananias, ouvindo as palavras que Pedro usou, caiu e morreu. Porque houve ainda uma pergunta, dando como que talvez uma oportunidade para ele reconsiderar. É verdade? A mulher também, Safira, teve essa oportunidade. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. Sim ou não? Isso fica claro. Irmãos, mentira tem consequências. E consequências terríveis e terribilíssimas. Uma das consequências ruins, você perde a sua identidade para si mesmo. Você desconhece onde está a verdade e onde está a mentira. Mistura tudo. E tem pessoas hoje fazendo discursos da mentira, crendo que é verdade. Porque já foram convencidas pelas atitudes que se repetiam tanto tempo. Já viu esse negócio que veio na minha cabeça aqui, do reborn? Reborn? Os bebês que parecem serem de verdade. Tem gente levando o bebê para a UPA. Ela pôs na cabeça algo tão forte que para ela o reborn precisa de tratamento. Vocês viram isso? Psicólogo. Gente, que... para o pastor apresentar. Vou apresentar sua língua. Tadinha da pessoa. Tadinha, mas é mentira, é erro, é engano, gente. Que fruto, o que aconteceu lá? O problema nosso é a facilidade de sermos conduzidos à mentira. Estão entendendo, sim ou não? Aí chega, como que nós estamos educando nossos filhos, né? Achei interessante ter um gaúcho. Tem hora que ele tem umas palavras meio ruins de ouvir, mas ele brinca com essas coisas. Eu achei interessante aqueles vídeos que vem rapidinho. O gaúcho falando que essa mania da gente educar os nossos filhos, né? Tá lá na crise, aí você desce ao nível dele. Olhe para mim, meu filho, espere um pouco. Você acha que é certo? E aí vai aquela docilidade toda. E a criança pensando, estou no reinado, ela desceu no meu nível. Levanta. Lá vê os pais. A Sararuba, ela fazia assim, estralava os dedinhos e já queria cair. A hora que ela ameaçava cair, eu pegava a chinela, cai. Ela levantava, arrumava direitinho. Criança. Aí o pai vai descer no nível da criança, para a criança dizer, ele vem aqui, eu não vou lá. A criança tem que ir lá, nós somos os maduros, nós somos os ensinadores, nós somos os exemplos. É igual o pai tem que ser pai dentro de casa. Tem umas esposas que querem um marido que seja feminino, que trata no nível dela. Não, homem é homem. Homem é homem. Homem tem sua palavra diferente, sua maneira diferente, sua forma de ser diferente. Ele é homem, ele é másculo. Ele canta grosso.
Ainda que a voz seja fina, todo homem canta grosso. É a maneira. Aí a esposa quer, senta aqui, vamos bater um papo de amiga para amiga. Não funciona. Tem que ser de esposa para esposo, de mulher para homem. Esse homem tem que ser mais homem cada dia. E deixa ele ser homem. Ele não é tóxico, não. É homem. Você casou com um homem. Não queira casar com uma pessoa para você cuidar dela, mulher. Dessa pessoa. Homem é que tem que cuidar da mulher. E mulher tem que respeitar o homem. Tem que honrar o homem. Tem que amar o homem. Tem que gostar de se dar a esse homem. Isso é normal. Agora estão matando tudo isso com a mentira do diabo. E aí vem os casamentos e os casamentos. Gostou? Então, meus irmãos, mentira é uma escolha. Atraídos pela mentira. Irmão, a proposta é boa, aparentemente. Você vai ficar com um dinheiro ainda de sobra, ninguém vai saber. E vai ficar com a fama daqueles que deram tudo. As coisas se repetem. Olha, se você sair da igreja e trabalhar, em 3 meses você vai comprar uma casa. A proposta é boa. Mas será que em 3 meses você ainda vai continuar tendo Jesus? Por isso depende. Cada caso é um caso. Mas é melhor analisar bem. Trabalhar à noite vai ser por isso, vai dar esse tanto de renda, não sei o quê, tá? Mas depois que você cumprir esse ano que você vai trabalhar à noite, sua esposa ainda será sua esposa, seus filhos ainda serão seus filhos, seu marido ainda será seu marido, ainda haverá amor. Porque a escolha é sua, a proposta foi feita. Tudo isso são mentiras que vêm como engano. A palavra para mentira, entre outras palavras, usada no hebraico, é sheker, que quer dizer engano, aquilo que vem camuflado. Então tem muita proposta que é um engano, que aparentemente vai te ajudar, mas vai te matar. Daqui lá na frente está tudo acabado. Gostaria que vocês não conversassem e prestassem bastante atenção, porque Jesus está nos libertando com a verdade. Então, meus irmãos, as consequências vêm. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha, quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Escute, isso é para mim e isso é para você. Desde que eu li essa passagem lá, novo convertido, isso veio para o meu coração. Quem mente na igreja, mente diretamente para Deus. Mentiu no mundo, mentiu contra Deus. Mentiu na igreja, diretamente mentiu para Deus. Por isso que Pedro falou assim, rapaz, você está falando com o Espírito Santo. Você mentiu para o Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Você mentiu para quem sabe de tudo. É o Geazi que voltou lá até o Eliseu. O Eliseu disse, onde você foi, meu filho? Eu fui resolver um probleminha. Mas estou aqui de volta. Qual o probleminha que ele foi resolver? Ele foi atrás do Naamã para pedir os presentes que o Eliseu não recebeu. O meu patrão mudou de ideia. E ele vai querer os presentes. Está aqui. Aí o novo convertido, cheio de amor, nem questionou, porque era discípulo do profeta. Entende isso ou não? Não, é da igreja lá do pastor fulano de tal, pastor Raposo. É da igreja, não, então é gente boa. Não, então pode atender. Não, pode dar o púlpito, pode dar o altar
para que ele suba e prega. É da igreja lá, fulano de tal, que é isso, vem aqui. O Geazi, não, que é isso, rapaz, leva tudo. E ele pegou, levou e guardou. Chegou diante do patrão lá, e aí, não, fui ali. Aí o Eliseu falou assim, o meu espírito foi com você. Eu vi tudo. Será que ele não sabia que ele estava fazendo tudo aquilo diante do Deus de Eliseu, que ele viu Deus usar o Eliseu de maneira espetacular, tremenda? Isso não trouxe temor para ele? Irmão, nós fazemos parte de uma igreja pentecostal. Deus revela, Deus mostra, Deus faz acontecer. Ele pode não mostrar no dia, mas daqui um pouco tudo vem à tona. Cadê o temor? Aí Eliseu falou assim, sabe aquela lepra que Deus me usou para tirar dele? Sei, vai para você agora. Você não quer as coisas dele? Pega também a lepra dele. Mas o Eliseu foi mal. Não, mal foi o rapaz, que não teve temor de Deus, que não respeitou Deus. Então, tem consequência? Mentir tem consequência? Tem. Terríveis e terribilíssimas. O Acã mentiu, matou a família. O Saul mentiu. Não, nós matamos tudo. Fez tudo que Deus mandou. Ué, mas esse mugido aí, parece que essa vaca aí não fala hebreu, não. Essa vaca aí, ela está falando mais para o lado dos amalequitas. Olha o mugido dela. Eu não tinha falado, é que o povo resolveu poupar esse gado aí para oferecer em holocausto a Deus. Você acha que Deus quer holocausto? Preste atenção, Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar para Deus. O pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria. Por isso que no meio da igreja tem muitos feiticeiros, porque rebeliaram contra a palavra. E palavra tem que ser recebida, aceita e praticada. Onde estivermos, a palavra tem que estar em nós. A palavra tem que estar em nós. A palavra tem que estar em nós. Então, o cristão e a mentira, nós temos que, em nome de Jesus, repelir, expulsar, rejeitar, jogar fora tudo quanto é coisas que são da mentira. E o mentiroso tem que aprender a corrigir, porque o mentiroso sabe a hora que está mentindo, esse mais lúcido. Eu fui lá, eu cheguei lá 20 horas, aí vem na cabeça, 19h45, a hora que olhou no relógio. Aí ele disse, não, foi 20 não, foi 19h45. Isso tanto faz para quem está ouvindo, mas para quem está falando, não pode sair mentira da boca. Que da nossa boca sai apenas a verdade. O que está lá em Efésios 4:25, DCM? Abre aí sua Bíblia também. Efésios 4:25. Olha o que Deus manda para o cristão, para nós que agora estamos em Cristo, somos renovados no homem interior e agora já deixamos esse caminho perverso. Por isso, deixai é um mandamento, é um imperativo, é uma ordem para nós obedecermos de maneira contínua. Deixai a mentira. Se ele disse a mentira, precisava falar outra coisa? Deixai toda a mentira? Não, deixai a mentira. E falai a verdade, cada um com o seu próximo. Ninguém minta um para o outro.
porque somos membros uns dos outros. Se eu sou de Deus, eu sou ligado com um membro que é de Deus. E ambos se respeitam. Concorda ou discorda? Então, meus irmãos, a igreja que repele a mentira. Então, a ordem aqui eu achei muito interessante, porque o primeiro tópico disse o diabo, pai da mentira. Falou do diabo e da mentira. O segundo tópico, o cristão e a mentira, porque primeiro não é a igreja, primeiro é o indivíduo. Agora, a igreja que repele a mentira. Igreja, irmãos, se tem uma coisa que a gente não trata como pecado, infelizmente, é a mentira. E foi o que Deus fez com a igreja, que Ele quis que não fosse manchada. Ele não matou por adultério, Ele matou por mentira. Por quê, queridos? Você vai ver Paulo lá na frente dando uma pessoa para Satanás por causa de tanto pecado, mas você não vai ver ninguém matando ninguém nessa questão. Mas aqui é mentira. Mentira é o oposto de Deus. Mentira é uma ofensa a Deus. Provérbios 6,16, DCM. Mentira é uma ofensa para Deus. Deus odeia quem semeia mentira. 6,16, Provérbios. Vamos ver. Aleluia. Aleluia. Estas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina. 17. Olhos altivos, 1. Língua, 2. Aí vai. Irmãos, essas 6 coisas Deus odeia. Língua mentirosa é uma delas. Deus odeia. E lá no final, quem semeia contenda entre os irmãos. Semear contenda é semear mentiras. Então, da nossa boca saia somente o que edifica. Não é um mandamento também de Efésios 4? Da nossa boca, olha o que diz Efésios 4, voltando aí de novo, na leitura, 29, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Uma vida reta. Uma vida sem queimar reputações. Uma vida de elogios. Honrar também é elogiar. Mas saber o elogio, para não destruir o que está ouvindo o elogio. E etc. Então, uma igreja que repele a mentira. Uma igreja temente. Tem temor de Deus. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Rapaz, mentira, morreu. Eu, hein? Fosse lá no mundo e falar, cruz credo. Aqui a gente fala, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque Deus matou quem estava fazendo o bem. Estava dando, estava doando. Só que Deus não precisa do dinheiro, Ele precisa primeiro da fidelidade.
Deus gera recurso onde Ele quiser gerar recursos. Nosso privilégio é dar, é fazer parte desses recursos que Ele está gerando, e aí Ele vai poder fazer como fez lá os de Tessalônica, né? Tessalônica não, lá de 1 Coríntios, 2 Coríntios 8, quando fala Macedônia, da pobreza eles se tornaram ricos em abundância, extrema pobreza, mas eles doaram, eles quiseram. Tinha gente que podia e não fazia, aí os ricos ficaram pobres, mas os pobres aqui ficaram ricos, porque eles se dispuseram a fazer. Ninguém dá glória a Deus, né? A palavra temor, que vem do termo grego phobos, né, que primeiro tem muitas representações de medo, nesse caso nosso aqui, porque essa palavra ela é também para zelo, para muitas outras passagens, então ela é entendida pelo contexto. O hebraico tem muito disso, o grego também. Aqui nesse contexto o sentido é respeito, reverência que veio para o coração daqueles que assistiram tudo aquilo, que ouviram tudo aquilo. Temor, respeito. Deus merece ser respeitado, reverenciado, amado. Deus merece de nós que sejamos honestos. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Como hoje a gente vê tantas... Irmãos, tem igrejas que foram fechadas por causa de mentira. A mentira destrói fé. Tem gente que vai semeando, quando chega no culto, as pessoas que iam ter fé para receber não tem mais. E vai sujando, vai contaminando corações. Que o sangue de Jesus nos lave nesta manhã. Que o sangue de Jesus nos lave nesta manhã. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento de Deus. Vai chegar o dia que todos nós, a partir de mim, vamos prestar contas diante daquele que tudo sabe. Então, uma igreja que repele a mentira é uma igreja forte. O que aconteceu com essa igreja aqui? Matou 2 mentirosos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Terminou o texto de 1 a 11, 12 já começa falando dos milagres e das maravilhas. Lembra que a igreja de antigamente tinha mais poder no meio dela? Hoje tem muito barulho e às vezes pouco poder. Em muitos lugares. Outros lugares nem barulho tem mais. Mas a igreja de antigamente ela era exagerada. Saia tem que ser até lá no pé. Homens tinham que ter camisa até aqui, fechada até aqui, não sei o quê. Tinha os exageros. Se a pessoa errava, era levado diante do ministério, diante de todo mundo, e confessava o pecado, ia tratar o pecado. Às vezes era expulso da igreja, excluído da igreja. Podia reconciliar, mas ali foi excluído. Às vezes era falado que ia ficar 3 meses, 6 meses sem tomar a Santa Ceia por causa daquilo que foi feito, e pessoas falando e não sei o que tudo dá, mas quando você ia para o culto, cantava hino da harpa, os milagres começavam a acontecer. Não tinha bateria, não tinha guitarra, mas tinha os louvores, e a igreja soltava mais a voz, e a igreja começava a adorar, e a glória de Deus enchia a igreja. De basura cai. É melhor exagerar na santidade do que faltar nela. O que Deus quer, pastor? Que a gente volte a vestir aquelas coisas? Não.
Deus quer que a gente purifique o coração de toda impureza. E que voltemos para Ele com santo temor e tremor. Amém? Então fique bem claro a partir desta lição que mentira não é doença. É uma obra da carne e os mentirosos não herdarão os céus. Que nós possamos repensar nossas palavras. Repensar nossas postagens. Repensar o diálogo que temos em família. Nós não seremos engessados a falar, cuidado, viu, bate na boca 3 vezes. Não é isso. É ter um coração puro. É brincar por brincar mesmo. Não é brincar para jogar indiretas. Não é você queimar a reputação dos outros. Não, é ter palavras que edificam. Palavras, quando a filha falar algo, o filho falar algo que você percebe que ele está magoado, entristecido, você toca naquilo, fala, não, você está certinho, meu filho, mas você é abençoado, você é de Deus, você vai levantar, Deus vai te dar essa graça. E família, tenha mais paciência com quem é de Deus de verdade, não fica criticando não, é melhor alguém exagerado para Deus do que faltando para Deus. Amém ou não? Fique sobre os pés. Glória a Deus. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. 1 Coríntios 11, 30 a 32. Fica o alerta. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Qual que é o alerta? Vira para o seu irmão e diga, ninguém é capaz de enganar a Deus. Sejamos filhos da verdade. Amém? Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Tenha um momento de reflexão agora. Por favor, feche os seus olhos. Lá na empresa, você mente? Lá no trabalho da empresa, lá no seu canto, na sua função, na sua sala, você mente? Quando Deus disse, ficarão de fora os mentirosos, Ele não estava falando para o mundo. A carta é para a igreja. Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Por quê? Porque Deus é a verdade. Onde tem verdade não existirá mentira. Em Números, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem, a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por quê? Porque em Deus não há sombra, Ele é a verdade. E se estivermos nele, é porque a mentira não está mais em nós. Porque nele está a verdade. Baruch ha-Sevahatai. Senhor, nos arrependemos diante de Ti, diante desta lição. Perdoa os nossos pecados de mentiras, de calúnias e difamações.
de queima de reputações. Perdoa as palavras frívolas que saem da nossa boca. Perdoe as chocarrices, as palavras torpes, podres. Perdoa, Senhor, nos lava o coração, nos lava a vida no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos santifica, nos liberta, nos dê a presença do Teu Espírito e as palavras de vida. Que saia da nossa boca a partir de hoje somente palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que exortam no amor, palavras que predizem, que revelam, palavras que curam. Ajuda, Senhor, que sejamos agentes de palavras de bênçãos. Guarda-nos de pecar, livra-nos do pecado. Lava-nos e santifica-nos no Teu sangue e nos faça viver um novo tempo, sem mentira e vivendo a verdade em nome de Jesus. Amém.